Fala aí, galera, estamos aí de volta. Então, para quem não está sabendo ainda, o Crivella foi preso hoje. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso hoje por volta das 11 horas, entre 11 horas e meio-dia. E eu estou gravando esse vídeo aqui que vocês estão vendo aí atrás de mim, é justamente isso, né? A prisão do Crivella, enfim, tudo que aconteceu. E eu queria começar dizendo o seguinte: ninguém mais do que eu queria ver o Crivella nessa situação que vocês estão vendo aqui atrás. Eu queria muito ver o Crivella passando vergonha, passando humilhação, essa situação vexatória que ele está passando aí, sendo preso, sendo cercado por dezenas de repórteres. Eu queria muito ver isso acontecer, mas tem um detalhe. Eu não queria ver isso acontecer da forma como aconteceu. O que eu estou querendo dizer com isso? É simples. O Crivella foi preso como um bandido comum. Acontece que ele não é um bandido comum. Ele é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ele é um político. E, infelizmente, os políticos têm privilégios. E eu sou da opinião que esses privilégios têm que ser respeitados por uma questão legal. É aquela história, né? Você acredita que o fim justifica os meios? Porque eu não acredito nisso. Eu acho que os fins não justificam os meios. Eu acho que isso é um equívoco falar isso, pensar dessa forma. Vou dar um exemplo simples e prático. Eu queria muito ver o Lula na cadeia. Eu queria muito ver o Lula na cadeia, como ele foi preso. Só que eu não queria que fosse da forma como ele foi preso. O que eu estou querendo dizer com isso? De novo, porque o Lula foi preso, na minha opinião pelo menos, de uma forma meio... Eu não vou entrar em detalhes porque isso é muito complexo, é muito complicado, demoraria muito tempo para discorrer sobre esse assunto. Mas eu diria que o Lula foi preso de uma forma equivocada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, não havia prisão em segunda instância. Inventaram isso para prender o Lula. Enfim, eu não vou entrar em detalhes não, vai ter gente falando que tem sim, que não sei o quê. Vamos esquecer o papo do Lula. Só queria que vocês mantivessem essa informação na cabeça de vocês. Eu queria ver o Crivella preso, eu queria ver o Lula preso, eu queria ver o PT fora da presidência da República, mas nada disso da forma como aconteceu. Por quê? Porque para mim o fim não justifica os meios. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma dessas pessoas que acreditam que o fim justifica os meios, pense o seguinte: amanhã ou depois pode ser você quem vai estar sendo preso sem nenhum motivo, sem nenhuma prova, sem nenhum instrumento legal. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui e eu estou falando do Crivella. Por enquanto ninguém me prendeu ainda. Mas amanhã ou depois eu posso ser preso por estar fazendo esse vídeo aqui, mesmo que isso seja ilegal. Então é isso que vocês precisam ter em mente. A gente precisa parar com esse negócio de que os fins justificam os meios. É a mesma coisa que o rouba mais faz. Não é para roubar, é só para fazer. Nenhum fim, por mais nobre que seja, pode justificar um meio que é ilegal. Estamos falando aqui em sociedade, tá, gente? Vamos esquecer as utopias, vamos esquecer os exemplos absurdos, extremos e extraordinários. Vamos falar só do dia a dia, da vida em sociedade. Então, numa vida em sociedade, os fins não podem, em hipótese alguma, justificar os meios. Bom, eu acho que eu fugi um pouco do assunto. O que eu queria dizer é: o Crivella foi preso. Eu queria muito ver ele preso, mas não da forma como ele foi preso. Eu pretendo falar mais sobre o assunto da prisão do Crivella, porque acho que isso é um fato muito importante. Não exclusivamente pelo Crivella, não somente pela prisão do Crivella, mas pelo que ela representa, pelo que ela significa. Por toda essa situação política e social que nós temos vivido, que o Brasil tem vivido, desde 2013, eu não sei se 2013, eu não tenho, minha memória não é muito boa. Eu não lembro agora se foi a partir de 2013, não, foi depois disso, né? Enfim, depois daquelas manifestações do Vem Pra Rua, depois disso o Brasil sofreu uma convulsão social, uma balbúrdia, uma confusão. As pessoas estão muito exacerbadas, estão muito nervosas, agitadas, radicalizando demais todos os debates sobre qualquer assunto. E é mais sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre a forma como o povo foi manipulado para chegar nessa situação de extremos. Tanto extremos para a esquerda, quanto extremos para a direita. Acho isso muito ruim. E é mais sobre isso que eu quero falar.
Então, gente, por enquanto eu vou encerrando o vídeo por aqui, que eu já fugi bastante do assunto. Eu só queria mesmo dizer, dar a informação de que o Marcelo Crivella foi preso, finalmente, mas infelizmente da maneira errada. Ele tinha que ter sofrido um processo de impeachment e depois entrar em cana e ser julgado com todos os ritos, todos os processos legais, sem fugir da lei, como eu gosto de ouvir, né? Ao arrepio da lei. Não, nunca, nada pode acontecer ao arrepio da lei. Eu adoro essa expressão. Enfim, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!